Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aprender então a fazer a exclusão de um registro aqui no nosso banco de dados. Bom, para fazer a exclusão, a gente vai criar um endpoint que vai ser chamado pelo mapeamento delete. Então a gente vai ter um delete mapping aqui. Então o que vai acontecer, né? Quando a gente fizer, né, vou criar aqui um novo aqui, olha, então a gente vai chamar um delete. Então qual vai ser o verbo HTTP que a gente vai usar? Vai ser o delete. E a gente vai usar, olha só, essa mesma URL aqui, né? Então eu estou dizendo que eu quero apagar da API Games o jogo número 5. Então eu vou chamar um delete com essa URL aqui, olha. Então eu estou especificando que eu quero apagar esse jogo, mas percebe que a URL, né, para o meu recurso é o mesmo, tá? Inclusive é o mesmo do que quando eu faço a pesquisa aqui de um jogo por ID. O que vai determinar, né, que o nosso endpoint vai rodar a exclusão ou a listagem é o método HTTP que a gente está usando. Nesse caso, estou usando o delete. Então, quando ele cair aqui no nosso endpoint, ele vai verificar qual é o endpoint que está mapeado como delete mapping, tá bom? Então, a gente vai fazer também aqui, ó, a mesma coisa, né, ó, barra API, barra games, barra, e a gente vai passar aqui, olha, o ID, tá bom? E a gente vai criar agora aqui o método. Então, a gente vai fazer aqui um public, esse cara não vai retornar nada, né? Vou colocar aqui excluir. Beleza, bom, se eu vou excluir, a gente vai excluir pelo ID. O ID, pessoal, também está vindo, olha, aqui pela URL, né? Opa, faltou um D aqui. Então, ele também está vindo aqui pelo path, né? Pela URL. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou chamar o nosso game repository. Opa, não é a classe que eu quero o objeto, né? Ó, game repository delete, né? Eu posso deletar pelo ID, né? Ó, delete by ID. E vou colocar o ID aqui, que é o que a gente quer apagar, tá bom? Só que assim, da onde, né, por onde vem esse ID? Então ele vai passar aqui, ele virá também aqui pelo path, né, pela URL. Então aqui no excluir, a gente vai fazer aquele mesmo esquema, ó, arroba path variable, e aí eu vou criar aqui o quê? Um long ID. Prontinho. Então nesse caso aqui, pessoal, percebe que a URL é a mesma do listar jogo pelo ID. A diferença é o mapeamento aqui, olha, se eu estou usando o @delete mapping, então esse método só vai ser executado se a requisição do cliente for uma requisição HTTP com o verbo delete. Caso contrário, se for um get, ele vai executar esse daqui, tá? E se for um post, ele não vai executar nada, porque não tem nenhum post mapping que seja para essa URL aqui. Então isso que tem que ficar bem claro para vocês aí, né, de como que o Spring Boot sabe, né, qual método usar de acordo com o mapeamento, né, get, post, delete, put e a URL, tá bom? Então é o casamento dessas duas informações, né, que fazem com que o Spring Boot identifique qual é o método que é para ser executado. Bom, só isso daqui, pessoal, já é suficiente, a gente já vai conseguir apagar um jogo, tá? Quando eu salvei ali, né, como a gente está com o servidor já em execução, ele restartou e já está valendo aqui a nova implementação. Então vamos dar um teste aqui, né? Vamos fazer um teste aqui no nosso Postman. Então, ó, vou usar o delete e eu quero apagar o jogo número 5. Ó, o jogo número 5 é o teste jogo aqui, ó. Vamos ver se ele ainda está lá no banco de dados. Ó, ele está lá ainda. Só que agora eu vou fazer uma requisição do tipo delete aqui, ó. Tá? Vamos enviar. Então, olha lá, ele respondeu para a gente aqui, ó, 200 ok. Então, indica que funcionou, né? Ele executou. Mas será que apagou mesmo? Vamos fazer de novo aqui um get no jogo número 5 para ver se ele ainda vai retornar para a gente o jogo. Ó, send. Olha lá, não veio nada, né? Inclusive ele deu um erro aqui para a gente, ó, internal server error, né? A gente pediu aqui um ID que não existe, né, pessoal? Nenhum valor presente, ó, tá vendo? Ó, não existe esse recurso que você está procurando, não existe. Tá? Uma outra coisa, né, quando a gente deu o delete aqui, ele retornou para a gente 200. O legal não era retornar 200, né? Porque assim, eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele exclua e eu quero que ele fala para mim, olha, eu consegui fazer o que você queria e não tenho mais nada para te devolver, tá? Não tenho mais nada, nenhum conteúdo para te devolver. Então a gente pode também, olha, fazer aqui no nosso delete aqui,
A gente pode colocar aqui um response status, né? Um response status, e a gente pode criar aqui um http status.noContent, tá? NoContent, não tem conteúdo nenhum para te devolver, tá? Então ele apaga, ele te retorna um código que começa com 2, indicando que deu certo, só que é um código específico te dizendo, não tenho nada para te devolver, porque não tem mais nada lá no banco de dados, né? Esse recurso ele foi excluído. Então vamos ver se funciona, né? Vou pedir para excluir aqui o número 4 agora, vamos enviar. Beleza, ó, então deu 200, né? Ó, quer dizer que funcionou, só que é o código 204, que é noContent, né? E ele fala aqui, ó, o servidor processou a requisição com sucesso, mas não retornou qualquer conteúdo, porque ele não tem mais nada para retornar, o recurso foi excluído do banco de dados, tá bom? Então, pessoal, é assim que a gente faz aí o delete, né? E se a gente tentar consultar, né, o número 4 lá, né, olha, que foi o que a gente excluiu, ele vai dizer para a gente de novo que esse recurso não existe, né? Ó, prontinho, ó, deu o erro 500 aqui, dizendo que não tem nenhum valor presente, tá bom?